Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. Título 4. Dos Institutos Complementares. Capítulo 1. Do Registro. Artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Parágrafo 1º. Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contado da lavratura dos atos respectivos. Parágrafo 2º. Requerido, além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Parágrafo 3º. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso de omissão ou demora. Artigo 1152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º. As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3º. O anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia, o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Artigo 1153. Cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Parágrafo único. Das irregularidades encontradas, deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei. Artigo 1154.
O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades. Capítulo 2 do nome empresarial. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para o exercício da empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos de proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. Artigo 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. 160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Artigo 1161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão comandita por ações. Artigo 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro, já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distingue. Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Artigo 1165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado
na firma social. Artigo 1166. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o escreveu.